Paz de Cristo para todos. Tudo bem com vocês? Este é o meu, este é o seu, este é o nosso canal Teólogos Ortopráticos. No vídeo de hoje, nós daremos continuidade à nossa série Heresias Cristológicas. Na aula passada, nós falamos sobre o que é heresia, de onde vêm as heresias e como combater as heresias. E neste vídeo, nós iremos falar sobre uma das principais heresias que causou muitos males nos primeiros séculos da era cristã ao cristianismo. Esta heresia ficou conhecida como arianismo. Para compreendermos o arianismo, precisamos conhecer o seu principal personagem, o seu principal difusor ou fundador dessa heresia, o mentor dessa heresia, que foi Ário de Alexandria. Na verdade, segundo os historiadores da igreja, Ário nasceu no ano 250 da nossa era, na Líbia. Ele era filho de um homem chamado Amônio. Da sua mãe nós não temos informações. O que sabemos é que o patriarca Pedro de Alexandria levou Ário ao diaconato da igreja. Ele, o patriarca Pedro, que mantinha uma disputa religiosa com Melécio de Licópolis. Posteriormente, no ano 313 da nossa era, o patriarca Áquila, que era o então patriarca da cidade de Alexandria, ordenou Ário ao presbitério da igreja. Estando presbítero, Ário leu o texto de Colossenses capítulo 1 e o versículo 15, onde Paulo diz: o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E nesse texto, Ário entendeu que primogênito, essa expressão primogênito, que é o verbo grego protokos, compreendeu que Cristo era o primeiro ser criado por Deus. Ário, então, passou a difundir que Cristo não era Deus, mas era uma criatura de Deus, sendo a principal das criaturas, o primogênito da criação. Ele interpretou esse texto de maneira particular, errônea e com uma falsa hermenêutica, passou a difundir a todos os cristãos de Alexandria que Cristo não era Deus. Quando então bispo Alexandre, que era o bispo da igreja de Alexandria, tomou conhecimento dessa heresia, ele tentou alertar Ário através de cartas, sermões, o que não adiantou. Posteriormente, o mesmo bispo convoca então um concílio em Alexandria com 100 bispos. Os 100 bispos se reúnem, analisam a teologia ariana e a consideram herética. Ário, então, é considerado herege e é condenado como herege. Revoltado com a decisão do concílio dos 100 bispos, Ário, então, passa a difundir mais mensagens, maledicência a respeito do bispo Alexandre. O bispo Alexandre, tomando conhecimento de tudo que Ário estava causando no cenário da cidade de Alexandria, no campo religioso da igreja, resolveu convocar um outro concílio, e agora ele escreve para todos os bispos, como também o então imperador da época, o imperador Constantino. O imperador, tomando conhecimento e temendo o maior cisma na igreja, convoca o concílio de Nicéia, no ano 325. Este concílio contou com a participação de 318 bispos, sendo que 28 deles já estavam contaminados com a heresia ariana. Ário não pôde participar deste concílio, visto que ele era presbítero, e o concílio era apenas para os bispos da igreja, que eram os líderes da igreja naquela ocasião. Mais uma vez, quando a teologia ariana foi apresentada e a sua interpretação, a hermenêutica que Ário havia feito, foi posta diante de todos os membros daquele concílio, todos os bispos passaram então a gritar, fora aqueles 28 que eram arianos, heresia, heresia. Mais uma vez, Ário foi considerado herege. Dizer que Cristo não é Deus é negar a sua divindade. Dizer que Cristo não é Deus é negar João capítulo 1 e o versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Dizer que Cristo não é Deus é negar João 10:30, quando ele disse: eu e o Pai somos um. Dizer que Cristo não é Deus é negar João capítulo 14, quando Filipe lhe pergunta e diz: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco e você está me perguntando onde é que está o Pai? Jesus Cristo é Deus. Ário e os arianistas devem serem considerados hereges. Ainda hoje, em nossos dias, há muitas pessoas que difundem o arianismo e continuam pregando que Cristo não é Deus,
que ele é uma criatura de Deus, que ele é um semideus com as suas hermenêuticas particulares e interpretações que não corroboram, que não cooperam com o ensino geral das Escrituras. A palavra primogênito, que aparece aqui em Colossenses capítulo 1 e o versículo 15, é a palavra grega protokos. Protokos aqui, o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer, não era que Cristo é o primeiro de uma série, mas que ele é o dominador de tudo aquilo que foi criado porque ele mesmo criou. Ele não é criatura, ele é criador. Ele não é aquele que é regido por sua criação. Antes, ele rege toda a criação. Veja o versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Em Romanos capítulo 11 e o versículo 35 a seguir, o apóstolo Paulo, em seu hino cristológico de adoração, diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Jesus Cristo é Deus. Difunda isso, espalhe isso. Deus te abençoe. Continue acompanhando a nossa série cristológica. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like, de ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar os nossos vídeos, deixar os seus comentários. É o canal Teólogos Ortopráticos, levando a ortopraxia para o cotidiano. Que Deus te abençoe. Tenha uma noite de paz com Cristo Jesus.